Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta quarta-feira. A gente está aqui na rua Itaipu, que fica em Santana, aqui em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. É um local de difícil acesso, a gente está perto do lixão aqui do município de Camaragibe e a casa é essa aqui. A gente vai mostrar agora porque tem esse muro, só que dentro do imóvel existem muitos resquícios do incêndio. Mas por que a gente não vai mostrar a imagem dessa parte de dentro? Porque dentro há o corpo ainda da mulher, identificada como Ana Cláudia. Ela tem 36 anos e morreu carbonizada. A gente inclusive tem aqui essa bombona e as informações iniciais elas dão conta de que gasolina estava dentro dessa bombona. E quando a gente começa a conversar com as pessoas, vizinhos, parentes que estão chocados, né, com tudo que aconteceu, a gente vai começando a montar o quebra-cabeça sobre essa tragédia que aconteceu nessa residência. Por quê? Tudo isso ocorreu por volta das 9h30 da manhã. E as informações que a gente tem são de que a Ana Cláudia e o Elinaldo, vou até pegar o nome direitinho aqui para poder passar para quem está acompanhando aqui no Balanço Geral, o Elinaldo Luiz do Nascimento, ele tem 51 anos, eles eram casados há cerca de 15 anos. 15 anos era o tempo do casamento e esse relacionamento estaria numa fase conturbada. Eles seriam se separado e há pouco tempo tinham voltado, mesmo com alguns comentários, né, de familiares, de amigos, de que eles não deveriam voltar ao relacionamento. Só que voltaram. E aí, quando foi na manhã de hoje, o pessoal foi surpreendido, né, pelo fogo que tomou conta da casa e existem ainda algumas informações, né, sobre a forma que esse incêndio aconteceu. A gente vai chamar alguns vizinhos aqui, vou primeiro chamar o Jailton, vou pedir para ele vir aqui rapidinho, para ele conversar com a gente, para falar um pouco sobre o socorro que foi prestado para as vítimas, né, desse incêndio. O Jailton foi um dos primeiros a chegar no local e eu queria, Jailton, primeiramente, boa tarde, que você contasse para a gente. Você mora aqui próximo, de repente você viu gritaria, viu fogo, como é que você chegou para prestar esse socorro? Bom, foi por volta das 9 da manhã, né? Na verdade, eu ia saindo de casa, mas estava tudo tranquilo, a rua estava tranquila, como normalmente, de costume. De repente, a gente escutou só a explosão. Quando a gente escutou a explosão, a população já correu para ver o que era, né? Nesse momento, eu também já corri, me aproximei. Chegando lá, a população tentando adentrar a residência pela frente, não conseguiu. Aí fomos por trás, conseguimos arrombar a parte de trás, entramos. Quando entramos, a gente abriu aqui o portão da frente e foi aí onde saiu a primeira vítima correndo. Foi o Elinaldo. Foi o Elinaldo, a gente conhece ele como Seu Dinho. Então a gente tentando localizar ela, né, a esposa dele, Dona Cláudia, só que o fogo estava demais. E a população jogando água e até então a gente não tinha mais conseguido localizar ela e só fez socorrer ele. Socorreu ele, tirou ele daqui. E o fogo já tinha tomado conta de tudo, né? Realmente não tinha muito o que fazer. Inclusive, a gente tem uma imagem que foi cedida pela página Camaragibe Agora, do Facebook, que mostra, né? É uma imagem aérea, que mostra o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros. O pessoal veio aqui durante a manhã para poder apagar esse fogo, para realizar o rescaldo. Só que, claro, né, não compete ao Corpo de Bombeiros fazer a questão da remoção do corpo, da análise dessas circunstâncias. E isso, claro, cabe ao Instituto de Criminalística, ao IML, e daqui a pouquinho eles vão estar aqui no local para fazer todo esse trabalho de perícia. Nós, inclusive, né, procuramos as informações a respeito do Elinaldo, que foi socorrido primeiro para o SEMEC aqui em Camaragibe, depois foi transferido para o Hospital da Restauração. E as informações, elas dão conta de que ele está entubado, está com estado grave e teve cerca de 90% do corpo queimado. Eu queria chamar o Jailton mais uma vez aqui, só para ele citar, né, essa questão, que quando vocês socorreram, o Elinaldo ele realmente estava bastante ferido, né? Quando a gente socorreu ele estava bastante ferido. Dava para ver que 90% do corpo dele estava totalmente queimado, né? Eu nunca vi uma cena dessa na minha vida. Ele falava alguma coisa? Ele falava. Ai, meu Deus, que tragédia, que tragédia. Era o que ele falava. Tô queimado, meu Deus, tô queimado, era o que ele falava. Citou alguma coisa relacionada à mulher dele, alguma coisa do tipo? Não, em relação a ela ele não falou nada, ele só se preocupava com os cachorros dele, né? Os cachorros lá no incêndio, tentando dizer pra gente fazer alguma coisa, mas a casa estava totalmente tomada pelo fogo, não tinha mais condições de a gente fazer nada. Agora, com relação a ela, de briga, isso, aquilo, outro, ele não comentou nada, não. Certo, então, Jailton, vou aproveitar, o Fábio está querendo fazer uma pergunta também, pois não, Fábio? Locações, Renato, tem uma história de uns documentos, pode colocar a imagem da destruição, inclusive, agora, tem uma história de uns documentos que a esposa, olha aí, ó, a imagem da destruição, imagem aérea,
Tem uma história que a esposa teria deixado o documento na casa de uma vizinha aí depois volta para casa quando acontece a tragédia. Se eles sabem, se algum vizinho escutou essa história, por que ela deixou esses documentos, se tem algo a ver com a tragédia e se eles sabem de confusão, se eles brigavam, se eles vinham discutindo. Enquanto você vê a imagem aérea aí, o Renato faz a pergunta agora para o nosso entrevistado. Vamos lá, Renato. Pronto, essa é uma dúvida do Fábio, que inclusive é a minha também, porque antes desse incêndio, né, de vocês notarem, a gente recebeu alguns relatos de vizinhos de que ela teria entregue documentos na casa de um vizinho ou de uma vizinha. A gente não sabe exatamente quem, inclusive a gente estava procurando. Mas vocês sabem dessa história, se ela deixou de fato documento? Bom, com relação a isso aí eu não sei não, tá entendendo? Porque até mesmo a preocupação da gente era socorrer, tirar ele daqui, levar para o hospital, né? Então, com relação à documentação, isso aí não, porque até mesmo ele, no hospital ele pediu para eu localizar o telefone dele, mas tudo queimado, tudo destruído, aí difícil. Tá certo, então, Jailton, obrigado aqui pela participação. Vou chamar também o Ronaldo Luiz, por gentileza, para ele vir aqui. Ele que é o irmão, né, do Elinaldo, ele vai vir aqui. A gente não vai chegar muito perto das pessoas, porque são os vizinhos, os parentes, o pessoal está muito chocado, é melhor que venha para cá mesmo. E, Ronaldo, talvez você possa ajudar a solucionar essa dúvida de que talvez a Ana Cláudia ela tenha deixado antes documentos com alguma pessoa, se essa história procede, como tinham falado. O vizinho, né, segundo as informações, ela tinha ido lá na casa do vizinho lá, e pediu para a vizinha deixar uns documentos guardados e só entregar para o filho, né? Só entregar para o filho dela, não entregar para mais ninguém. E foi uma coisa assim, que a gente não esperava, né? Infelizmente, a gente passou aqui o aniversário dele dia 2 de agosto, estava todo mundo feliz, a gente comemorou junto. É a maior alegria. E semana passada a gente almoçou junto, estava com ela, ele, todo mundo feliz. Ninguém esperava isso fosse acontecer, não. Mas, infelizmente, é uma tragédia para a família, né? A família dela. Que recentemente teve uma perca, faz 2 anos que perdeu uma irmã, e agora perder ela não está desse, né? Essa questão, esses documentos, eles foram entregues para algum conhecido de vocês? E esse filho é um filho do casal, um filho só dela? É um filho só dela. Ela entregou para a vizinha para entregar os documentos a ele, e o documento já está na mão dele. Que eram os documentos pessoais dela, né? As coisas dela, de conta bancária, esse negócio todo, que ela deixou guardar, estava com ela. Esse relacionamento, ele tinha sofrido uma ruptura há um tempo, depois voltaram, era um pouco conturbado? Não, eles assim, tiveram uma pequena discussão, né? Uns anos atrás, e separaram, né? Passaram um tempo fora, depois voltaram, estava tudo muito bem. Assim, estranhei, né? Estranhei o tamanho da gravidade do acontecimento, porque eles voltaram e eu disse, agora vocês vão terminar o resto da vida juntos, porque eu estava muito bem, obrigado. Foi coisa de se estranhar, tanto que o vizinho disse que passou de manhã, eles conversando tudo, não imaginou que isso ia acontecer, não.